1h31, bota a música do Santos, Paco. Ó, queria dizer o seguinte. Zubeldia não caiu. Corinthians mandou embora depois a família Dias, como gosta de dizer o Galvão, e já tem técnico. O Santos é o único que tá aí moloidão sem técnico, hein? No feriado, já estamos no meio do ano. No feriado, o senhor lembra que aqui nesta bancada um cidadão cravou Jorge Sampaoli, eu não cravou. Ah, mas é tanta groselha, cara. Eu ainda não desisti do Sampaoli, Mas nós tá? nem falamos que foi você. Mas a carapuça serviu. Ah. Eu não sou trouxa. Vamos ouvir o Fará, porque nós estamos em cima da hora já. Vocês falaram mais que a boca, ó. Toca o barco. E ainda falta o São Paulo também. Tá ao vivo com a gente, ó lá. No nosso estúdio J aqui, um anexo ao estúdio onde é feito o Papo de Craque aqui pela Transamérica. O nosso Fabiano Fará, que ontem surfou, à tarde treinou e de noite pintou o cabelo. E aí, Fará? Boa tarde, Fabiano Fará! Tudo bom, Espímpolo? Um abraço pra você, Galvão, Ivan, Melo, ao ouvinte do Papo de Craque. Por que o Santos não tem um técnico ainda? O Santos recebeu o não do Dorival, do Tite, do Sampaoli depois da entrevista do Pedro Martins, do Thiago Mota, do Jardine, enfim. O Santos consulta Tata Martino, tantos outros técnicos. Só que o Santos precisa resolver um detalhezinho só para acertar com o técnico. É pagar a multa de Pedro Caixinha. O valor da multa, 18 milhões de reais. 12 milhões para o Pedro Caixinha e 6 milhões para 3 membros da comissão técnica do Pedro Caixinha. 2 auxiliares, né? Um auxiliar, um preparador físico e o preparador de goleiros. O Pedro Caixinha e o Santos começaram a conversar. O Santos quer parcelar a multa. O Caixinha topou o parcelamento. Só que o Santos quer pagar até dezembro do ano que vem. E o Caixinha quer receber tudo este ano, mesmo que seja parcelado. E aí há um impasse. E com esse impasse ainda não resolvido, e o Santos distante de um técnico de impacto, que cause impacto no vestiário, o César Sampaio vai ganhando muita força nos bastidores. O Santos tem um prazo aí até a partida contra o Grêmio, né, no outro fim de semana, pelo Campeonato Brasileiro, para definir se efetivo o César Sampaio ou se consegue alguém de impacto. Pelo andar da carruagem, Espímpolo, César Sampaio vai permanecer como técnico do Santos, mas nunca efetivado. Ele vai ser efetivado semana a semana, porque como ele faz parte da comissão técnica permanente, fixa, o Santos vai ter tempo para se acertar com o Caixinha e, de repente, se aparecer alguém que tope o projeto Santos, aí o Santos pode mudar de ideia. Mas o César Sampaio comanda o time contra o Bragantino e vai comandando o time até o Santos se acertar com o Caixinha e tentar trazer um técnico que cause impacto no vestiário. Emiliano Dias. O Santos queria este nome, sugerido pelo pai do Neymar, pelo André Curi, que é o empresário também do Emiliano Dias. Não o Ramon. O Ramon está de férias num sítio na Argentina. O Emiliano quer começar carreira de técnico no futebol brasileiro, mas não há um consenso na diretoria do Santos, porque se ele vai estrear como técnico no Santos, por que não deixar o César Sampaio? Seria mais em conta, e o César Sampaio já conhece o elenco do Santos. Então, o Santos tem que se resolver com o Caixinha, o pagamento da multa, e se acertar com relação a técnico ainda. O Sampaio vai tocando o barco, viu, Espímpolo? Vamos aproveitar o Fará que está ao vivo. Vocês têm perguntas para fazer para o nosso Fabiano Fará? Tenho sim. Vai lá, Melo. É verdade que parte da diretoria do Santos quer a demissão do Pedro Martins. Diz que está com a corda no pescoço e ele saindo, o Sampaoli voltaria a conversar com o Santos. O que tem de verdade ou não tem nada a ver isso aí? Informação equivocada que eu recebi, Fará. Houve um desconforto depois daquela entrevista, né? Um dia depois da demissão do Caixinha, entre o Pedro Martins, que disparou contra alguns membros, pessoas próximas ao presidente Marcelo Teixeira, falando que o Santos ia morrer pelo saudosismo, que a instituição estava ferida, enfim, que não tinha que ser da forma que eles queriam, porque essa ala negociava com o Sampaoli e o Pedro Martins tinha uma outra ideia de técnico a médio e longo prazo. Pelo que eu ando apurando nos bastidores, parece que a relação estremecida já está sendo normalizada. O Pedro Martins participa de todas as ações envolvendo a busca por um técnico. Então, estão amenizando as coisas ali, né? O Pedro Martins andou, sim, como você diz, Melo, balangando, tá? Mas o Sampaoli está assistindo futebol na Espanha. Sampaoli hoje você pode riscar da lista do Santos.
Não, Melo, mas aí é uma apunhalada, Melo. Você errou mais uma, então. Não, mas eu já falei que... isso eu Não, já não, falei você em falou outro que não. programa. Você falou que não tinha melado. Você falou que ainda ia dar certo. Não, eu falei aqui, eu entrei, acho que segunda-feira eu falei, melou, já tinha falado. Ah, você tá de Não vem brincadeira. levantar a pauta, não. Você tá de brincadeira. Thiago Mota, ex-treinador Não, mas brasileiro os de São colegas Bernardo. podem perguntar também, Melo? Então, pergunta do Thiago Mota, ex-treinador do Juventus que foi Fará, demitido, se tem uma Thiago conversa Mota lá. tem alguma chance? Ele ouviu, foi consultado pelo Santos, ouviu o Santos, mas prefere esperar propostas do futebol europeu. Também é outro que Vai te catar, agradeceu, então. mas Fica não na vem. Europa, então. Vai te catar. Isso é brincadeira, cara. O quê? Quer pra eu trabalhar na Europa, tá negando o Santos. Ele Então é fica lá ítalo que não vai fazer brasileiro, falta né? nenhuma. Ele é naturalizado Não vai italiano. fazer falta nenhuma. Ué, mas não é uma opção profissional, qual o Não, mas problema? fala que não isso aí, eu vou esperar a proposta aqui. Aí se não pintar a proposta, a gente é resto. Mas vários jogadores fazem isso. Ah, mas eu não sou obrigado a aceitar e concordar. Não, tudo bem, é uma opção profissional. Ele deixou muito claro, olha. Não houve consulta, não houve proposta, tá? Foi uma consulta feita. Exato. O que o Santos quer hoje é algo muito difícil. Ele quer um bom e barato. É isso que ele quer. Um treinador bom e barato. É o Emiliano esse bom e barato? Não, Eu também acho que não. não. Entre Emiliano e César Sampaio, César Sampaio. Você tem uma pergunta sua ou você ficou com essa do Melo? Não, eu não tenho pergunta. Você tem, Galvão? Eu tô Não, satisfeito. Sobre o atual momento do Santos, a pergunta que eu faço pro Fará faz 2 meses é quando é que o Neymar vai renovar o contrato? O Neymar E já quando tá ele com vai jogar? tudo alinhado. Ele vai jogar, ele tá em tratamento intensivo, 2 períodos do Santos. O Santos, a gente já deu a informação aqui em primeira mão do Papo de Craque da Transamérica, na programação esportiva, que o Santos assumiu as rédeas do tratamento do Neymar. Luiz Alberto Rozan, fisioterapeuta, conceituado, ex-seleção brasileira, São Paulo, é quem comanda todo o tratamento do Neymar com o departamento médico do Santos. O staff do Neymar entendeu que o Santos tem que se posicionar, tem que pegar o Neymar, tá treinando em 2 períodos. Tudo certo, ele já tem o contrato alinhado para renovação, tá? E deve ser anunciado quando ele voltar aos gramados. Agora, a previsão era de 40 a 60 dias. Não há uma previsão exata para o retorno do Neymar. Eu quero falar. Posso falar de novo? Fazer uma outra pergunta para ele? O senhor permite? Se eu falar não, eu vou ser Olha, tá deselegante, na cara né? que Pergunta. o Santos, tá na cara que o Neymar só vai voltar depois do Super Mundial. Claro, se renovar. o contrato. Lógico. Não, ele vai renovar o contrato. Pode anotar aí, depois me cobra. Eu não E sou aí? Ricardo Melo. Então ele só vai voltar depois do Super Mundial. Isso aí de treinar em 2 períodos começou tarde também. Se tivesse feito antes, A hein? pergunta não é se o Neymar vai querer renovar com o Santos, é se o Santos vai querer renovar com o Neymar. Vai. Né? Que quase não joga, né? Vai. Mas a pergunta é o seguinte: quem foi o gênio que botou uma multa milionária? O Caixinha fez 16 jogos pelo Santos e já foi demitido. Tá quase 1 milhão por jogo, né? E o Santos vai ter que arcar com 18 milhões, contando também com a comissão técnica que o Caixinha trouxe para o clube. Tá cheio de gênios no futebol brasileiro que faz esse tipo de contrato, né? E isso não me desce pela goela. Mas o Santos foi mais um que caiu nessa. Vai ter 16 jogos, vai ter que pagar 18 milhões para, inclusive, contratar outro treineiro. É isso, né, Fará? É isso, tá pagando o Carille, né? Porque para contratar o Caixinha teve que acertar o parcelamento do Carille, né? Que foi o técnico do ano passado. E os gênios que você fala, Melo, o Pedro Martins, o Caixinha foi a primeira opção livre no mercado que o Santos descartou. E quando o Santos contratou o Pedro Martins, saído do Botafogo, para CEO do clube, e nem existe esse cargo estatutariamente falando no Santos, mas segundo eles, é para melhor comunicação. Ele falou, eu quero o Pedro Caixinha que vai desenvolver o projeto, é o cara ideal. Então, ele sugeriu ali a multa e a diretoria aceitou. Então, são vários gênios. Que beleza, hein? É incoerente, né? Porque à medida em que ele vem a público para falar sobre a situação do Santos Futebol Clube e simplesmente comete um sincericídio, tá? A gente pode discutir se o time foi ok, se ele deveria usar outras palavras, mas ele foi um cara sincero com relação ao que é o Santos Futebol Clube internamente, né? A saúde do clube hoje. Ele coloca uma multa sabendo que a qualquer momento ele pode dispensar o profissional. Então é incoerente, né? Pô, meu clube não dá pra suportar uma Eu multa fico dessa. imaginando a multa se o Santos contratar do próximo técnico. Se for um cara de impacto, imagina o tamanho da multa. Fará, vamos fechar o Santos? Faltou algo, querido? Eu vou dar a provável o cabelo, viu, escalação, essa imagem aí, que ficou o menino muito legal. Ney, o Juninho, já tinha cantado a bola nas redes sociais, tá? Quem? O Juninho.
Ah, isso é O brincadeira. menino Ney cantou a bola, sem querer publicou no stories dele, era pra mandar no grupo do WhatsApp lá da rapaziada. Ó, Gabriel Brazão no gol. Aí pela direita, improvisado, o zagueiro Luizão. Na esquerda, Escobar, Zé Ivaldo e Gil como zagueiro. Só lembrando que o Luizão, no Novo Horizontino, já jogou de lateral direito e foi bem. Schmidt, Pituca, 2 volantes, sem o Barreal, sem o Soteldo, sem o Neymar. Então, Rolheiser na armação das jogadas, Guilherme na esquerda, o Gabriel Bontempo na posição de origem dele, na direita, um pouquinho mais avançado, e o Tiquinho Soares no ataque. Este é o time contra o Bragantino domingo. Contrariando aquilo que foi falado e tentado pelo Caixinha, né? Um time ofensivo, propositivo, aquela coisa toda. Opa, temos um zagueiro improvisado na lateral direita e acho que a intenção é válida porque os dois laterais são ruins, né? O Sherman ainda é novo e pode se desenvolver. O Léo Godoy não tem condição nenhuma de jogar no Santos, certo? Então é um zagueiro improvisado na direita, o que não é nenhuma novidade. O São Paulo joga com um zagueiro improvisado na direita. O Abel já usou desse expediente também, com Naves na última formação diante do Fortaleza no decorrer do jogo. Então, 2 zagueiros e um lateral esquerdo. 2 volantes, né? 2 volantes, Schmidt e Pituca, e aí sim os homens de frente, né? Um meia e 3 atacantes. Caíram na real, né? Eu acho que o César tá fazendo bem ao Santos. Caíram na real. Não dá pra ser uma equipe futebol total. O famoso DNA do clube agora é dar um passo pra trás pra ver se o Santos se torna uma equipe mais consistente. Fará, um abraço, querido. Um abraço, até a próxima. Tendo novidade, você volta, tá? Dá um abraço lá na família Neymar. Quando você for colocar a Mavi pra arrotar, cuidado, hein? Não. Seja cauteloso. Tá nos Estados Unidos. Bruninha foi pros Estados Unidos fazer um enxoval com 10 amigas. Juninho que tá cuidando das coisas por aqui. Tá bom. Fofoca de craque, olha lá, tá gritando nosso Daniel Santa Rosa com o Paco, hein? Fofoca do menino Ney, o nosso Juninho, segundo o Pará. Que beleza. Tchau, Pará, abraço, querido. Tchau. Eu queria ver o Pará pegando a bochechinha dele. Ai, que coisa mais linda.